Olá, eu sou Eric Mazzoni e você está assistindo o canal Advogado Responde, seu programa de perguntas e respostas sobre questões jurídicas do dia a dia. Seja bem-vindo! No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre dano moral, o que é, como funciona, em que hipóteses ocorre, quanto que vale. Mas antes, já deixe o seu like para apoiar o canal. Se não for inscrito, inscreva-se! Muito se fala em danos morais, em indenizações por danos morais, mas você sabe qual é a definição de dano moral? A doutrina, ou seja, os autores jurídicos, definem dano moral como: dano moral é todo sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária. Nos danos morais, a esfera ética da pessoa é que é ofendida. O dano não é patrimonial. É o que, só atingindo o devedor como ser humano, não lhe atinge o patrimônio. Dizendo de uma forma mais simples, dano moral não é aquele que atinge o seu patrimônio, é o que atinge sua dignidade, sua moral, seus costumes. Ou seja, ele perturba não o patrimônio, sua casa, seu carro, seus bens, mas sim a sua pessoa. Um exemplo disso é um caso que nós tivemos aqui no escritório há pouco tempo. Uma pessoa beneficiária do INSS, ao ir ao banco, constatou que havia sido realizado um empréstimo consignado no seu benefício. Porém, essa pessoa não realizou o empréstimo consignado. Entrou em contato com o banco, que diz ter ocorrido esse empréstimo consignado. O banco insistiu que tinha sido ela e ela nos procurou. Nós fizemos uma ação requerendo o cancelamento desse contrato, já que não era ela que tinha feito, e pedimos uma indenização, porque parte do benefício dela estava sendo descontado, ou seja, além do prejuízo financeiro, que é o reembolso dos valores, ela estava deixando de poder utilizar do seu benefício, do seu salário, da sua remuneração, por culpa de outro. Isso não é um aborrecimento do cotidiano, isso causa sim um prejuízo. A pessoa compromete o seu orçamento, o não pagamento daquelas dívidas que ela comprometeu o orçamento, gera um transtorno, gera uma cobrança, gera eventualmente a inscrição no SPC e no Serasa, e nós pedimos a restituição dos valores indevidamente descontados e uma indenização por dano moral, em razão desses transtornos que esse empréstimo consignado que ela não realizou estava lhe causando. Por fim, decorrido o processo, feitas as provas que tinham que ser feitas, constatou-se que efetivamente ela não tinha realizado esse empréstimo, e o juiz determinou a restituição de todos os valores pagos. No caso dela, daria o valor aproximadamente de R$ 1.500, esses descontos que ocorreram, e determinou o pagamento de uma indenização no valor de R$ 7.000. E aí você pode se perguntar, é muito, é pouco? Isso a gente vai ver um pouquinho mais adiante. Mas o que eu quero com esse exemplo é demonstrar que houve o prejuízo material, ou seja, o desconto dos valores, e o prejuízo moral, que foi o transtorno, que o juiz determinou a reposição desse transtorno mediante um pagamento de uma indenização. Uma outra situação bem simples que a gente teve aqui também foi de uma pessoa que comprou uma televisão no Black Friday, 25 de novembro, para que utilizasse essa televisão nas festividades de fim de ano. Ia receber as famílias, assistir lá o show da virada, a queima de fogos. E a pessoa recebeu essa TV, só que essa TV foi entregue defeituosa, quebrou nessa TV, acredito que no transporte, enfim, mas ela foi entregue com problema. O cliente entrou em contato com a vendedora, com a loja, foi comprou via site, entrou em contato com a loja disse que ia fazer a substituição do produto. Vários contatos aconteceram, se passou o final de ano, trocou-se e-mails, mandou-se mensagem, fez ligações e nada. Quando em março ele nos procurou, ou seja, de novembro a março se passaram aí praticamente 4 meses, sem que a televisão tivesse sido substituída e sem que o problema dele tivesse sido resolvido. Entramos com a ação pedindo a devolução dos valores que ele havia pago pela televisão e uma indenização por todo esse transtorno de 4 meses de ligação, de mensagens, de e-mails enviados sem solução do problema. Nesse caso, o juiz, além de determinar a restituição dos valores que ele havia pago, determinou que a empresa pagasse, a título de dano moral, ou seja, pelos transtornos, o valor equivalente à TV, ao produto que ele havia comprado. O que se extrai desses exemplos? Existe o dano patrimonial, que é aquele que afeta diretamente o seu bolso, que você teve que desembolsar. No caso do primeiro exemplo,
o desconto do benefício, no caso do segundo exemplo, o prejuízo que a pessoa teve ao desembolsar o recurso para a televisão que não foi entregue. E existe o dano moral, é aquele que abala a intimidade da pessoa, a sua dignidade. Mas o dano moral não é aquele aborrecimento do dia a dia. No caso da TV, no primeiro, no segundo contato que o cliente realizou com a loja, essa tivesse trocado o seu produto, atendido a sua solicitação, não ocorreria dano moral. É um aborrecimento? Sim, mas é um aborrecimento do dia a dia. O aborrecimento, o transtorno cotidiano, ele não enseja em dano moral. O dano moral é aquele aborrecimento que ultrapassa, que extrapola o aborrecimento do dia a dia. Todos nós nos aborrecemos com diversas situações. Isso não quer dizer que isso é um dano moral. Dano moral ele vai além, né? Ele atrapalha a sua rotina, existem as teorias da perda do tempo útil, né? Então você despendeu um tempo que você poderia estar fazendo outra coisa para resolver aquele problema. Não foram questões de minutos, foram questões de dias, de várias mensagens, vários e-mails, várias ligações. Então, dano moral é isso, é o aborrecimento que ultrapassa o transtorno cotidiano. E quanto vale o dano moral? Dano moral é de entendimento subjetivo do juiz, ou seja, vai do entendimento dele ao caso concreto. Existem alguns parâmetros. A indenização deve seguir o binômio reparação-punição. Deve reparar o ofendido pelo dano que lhe foi causado e deve punir o ofensor pelo dano causado. Então, fica muito a critério do juiz e vai depender das condições da empresa, das condições da vítima, do importe que está sendo discutido, do tamanho da violação, entre outros parâmetros. Os textos bases usados para as ações de reparação de danos são o artigo 186, 186 e o artigo 927, 927 do Código Civil. Veja. Artigo 186. Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Artigo 927. Aquele que por ato ilícito, artigo 186 e 187, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Eu acredito que essa seja uma definição básica do que é dano moral. E se ficou alguma dúvida, você tem alguma colocação a fazer, deixe nos comentários. Gostou desse vídeo? Deixe o seu like. Se não for inscrito no nosso canal, inscreva-se e ative as notificações para ser avisado sempre que um vídeo novo for lançado. Aproveite e nos siga nas nossas redes sociais. Obrigado!